Silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso trabalho, nossa tarefa, que é o Evangelho Virtual desta noite no nosso canal do YouTube. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte do nosso Evangelho. Então, vamos nos prepararmos. Momento de oração, de meditação. Vamos colocarmos na mesa nossa garrafa com água para ser fluidificada. E o nosso Evangelho, vamos nos concentrar com bons pensamentos, com amor. Vamos mentalizar a cada um dos nossos irmãos que necessita nesse momento, os nossos familiares, os nossos amores, pensando também nos nossos irmãos suicidas que sejam envolvidos e amparados pelo amor de nossa Mãe Santíssima. E vamos dar início a esse Evangelho de amor. Vamos dar a palavra à nossa irmã Jéssica, que vai fazer a página inicial com o livro Calma. Boa noite, meus irmãos. Vamos à leitura da nossa página de hoje, do livro Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito de Emmanuel. O título da mensagem é Pessoas Queridas. Claro que já compreendes que a pessoa querida é um mundo à parte, muitas vezes com sentimentos e raciocínios muito diversos dos teus. Entendamos a situação de cada individualidade, dentro do contexto de necessidades e provas de que se faça portadora, e respeitemo-la na problemática que apresente. Incentivemos os familiares queridos a fazerem o melhor de si mesmos, sem, no entanto, desconsiderar-lhes a vocação para as tarefas mais simples. Atendamos ao imperativo do diálogo construtivo, em que as nossas sugestões de melhoria possam ser plenamente enunciadas. Se os nossos roteiros mais nobres não forem atendidos, desde que estejamos tratando com criaturas a quem as leis humanas já confeririam os direitos da maioria, seria violência de nossa parte encarcerá-las em nossos pontos de vista. Planejamos a aventura conjugal para os nossos filhos, enquanto na terra, entretanto, na hipótese de haverem nascido para uniões de resgate difícil, seria perigoso compeli-los à fuga do caminho a percorrer. Estimaríamos honorificar descendentes amados com os títulos acadêmicos dos mais alto porte. Todavia, muitos terão vindo até nós, quando no plano físico, para os mais rudes encargos, cabendo-nos respeitá-los. Se as almas queridas jazem caídas no erro, quando terão vindo ao mundo com a promessa de superar induções à queda, não a reprovemos ou condenemos de modo algum, e sim saibamos deixar-lhe o caminho livre, tanto quanto possível, para fazerem da vida que lhes própria o que melhor lhes pareça. Não obrigues ninguém a viver conforme os teus padrões de comportamento, de vez de que não suportarias imposições alheias em teu modo de ser. Em suma, conserva serenidade ante as escolhas do próximo e vive a própria vida, deixando aos outros a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu. E agora vamos dar a palavra ao nosso irmão Henrique, que vai fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos manter o nosso pensamento elevado, pensar em nosso Mestre Jesus, pensar em Deus, pensar em Joana d'Arc. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e bondade, obrigado mais uma vez por estarmos aqui, meu Pai, reunidos em Teu nome. Mais uma vez, nesse Evangelho de bênçãos, meu Pai.
Agradecemos a Ti pela semana magnífica que tivemos, apesar de todas as dificuldades. Podemos acordar todos os dias, podemos tentar de novo todos os dias. Erramos, mas tentamos novamente e assim vamos adiante, meu Pai, sempre no progresso, sempre atrás da luz divina do Mestre. Obrigado, meu Pai, pelo dom da vida, por tudo que nos proporciona dia após dia. Que o Senhor possa iluminar as famílias tão necessitadas que estão ouvindo esse Evangelho nesse momento, que precisam de uma palavra amiga, de um carinho, de um pouco de amor, meu Pai. Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão nos leitos, aqueles que estão em suas camas com depressão, com tristeza. E também, meu Pai, ilumine aqueles irmãos que seguiram pelo caminho do suicídio, que tanto necessitam de Teu amor, que tanto necessitam ser esclarecidos por Ti, meu Deus. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Que assim seja, graças a Deus. Depois dessa prece maravilhosa, vamos dar a palavra à nossa irmã Cristiane, que vai ler o Evangelho. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos então dando continuidade ao nosso culto do Evangelho do Lar nessa noite. Então vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, diferentes categorias de mundos habitados. Nós vamos ler o item 3, 4 e 5. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os que em últimos são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde domina o mal; mundo de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal; mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de puro espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram.
é-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que ele a que se veem impelidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então, na semana passada, ele falou, dos diferentes estados da erraticidade, mas também falou que as casas do Pai poderiam ser condições morais. E aqui ele especifica, mundo de expiação de provas, mundos celestes ou divinos, mundos ditosos, as classificações, cinco habitações a que a gente está destinado. Mas ele veio dizendo que cada uma delas tem as suas peculiaridades, tem as suas evoluções. E ele colocou muito aqui no local circunscrito mesmo, os locais onde a gente vai habitar. E disse também que está nas nossas mãos a gente querer ir para esses locais, permanecer na Terra ou ainda regredir e voltar a participar num grau do mundo primitivo. Embora a gente não retrograda, a evolução que a gente faz não volta atrás, se a gente estiver muito apegada ao mal, muito arraigada ao mal, a gente vai voltar, e ter que participar de um mundo que condiz com a nossa violência, com a nossa agressividade. Por mais que a gente não vai pegar o mundo primitivo na sua base, mas vai pegar um mundo primitivo na questão onde a violência é o poder. A lei é do mais forte e não tem para quem chorar. Porque não é assim que você gosta de fazer? Agir com violência com o outro, sem que o outro não possa se defender? Então a gente vai receber isso. A gente vai aprender que não é assim que funciona. Não é pela violência. Porque a gente não passa de primitivo para provas e expiações, ou provas, expiações e regeneração, de um dia para o outro, de um ano para o outro, ou de um século para o outro. São condições que vão acontecendo. Costuma-se dizer que é como o amanhecer. Você não sabe aonde acaba a madrugada e começa amanhã. Só quando o sol está bem claro é que você sabe, não, agora amanheceu. Então, assim como estamos iniciando o mundo de regeneração. Mas dizem que a gente só vai sentir o mundo de regeneração a ponto de dizer só daqui a 1000 anos. Nós já entramos, mas para sentir, porque o mundo regenerado é aquele onde se lê nas frontes, o amor. E na gente não se lê o amor. Se lê o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a agressividade. Então vai ser aquele ambiente onde a gente possa estar tranquilo, onde você deixa uma bicicleta, aonde o seu pneu fura num local escuro e você não morre do coração desesperado, Ontem eu estava pensando justamente nisso, sentada no sofá e pensando assim, poxa, seria tão bom se eu passasse lá na Avenida Brasil tranquila, calma, serena, sem medo, E algumas comunidades do Rio de Janeiro, a gente entrar sem medo. Eu, por exemplo, nunca fui. Eu tenho medo só de falar, E a gente sabe que tudo de ruim está acontecendo. Por quê? Por nossa culpa mesmo. Nós somos egoístas o tempo todo. É em todos os lugares. É a gente também refletir sobre isso, Nossas atitudes. A gente quer mudar o mundo, mas a gente tem que se mudar. Nos mudar primeiro. Depois dessa leitura maravilhosa, vamos agora nos concentrarmos, Preparar a nossa garrafa com água para ser fluidificada e vamos dar a palavra à nossa irmã Débora para fazer a prece de encerramento. Vamos terminando nosso evangelho na certeza que Deus nos escutou, nos acolheu, nos amparou, que Ele está sempre ao nosso lado, que Maria Santíssima, nossa Mãe, jogou seu manto sobre nós, nos cobrindo, nos guardando. Essa semana que se inicia seja repleta de coisas boas, com pensamentos sempre firmes, na certeza de que nada acontece por acaso, que o nosso protetor
está sempre para nos intuir, para nos ajudar, para nos acolher. Que tenhamos todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Então, se você conseguiu chegar até o final desse vídeo, participou de todo o Evangelho, recebeu todas as bênçãos que o Senhor Jesus preparou, curte o nosso vídeo, compartilha, inscreva-se no canal da nossa casa, isso é muito importante, faz a diferença. Envie esse Evangelho para alguém que você saiba que também esteja precisando, para que essas palavras do nosso Senhor Jesus possam auxiliar a quantos corações estejam necessitados. Uma boa noite, meus irmãos.